Gênesis capítulo 41. Nós iremos continuar com a exposição que foi iniciada na semana passada. Como são muitos versículos, nós dividimos esse capítulo em duas partes. Então, nós vimos do versículo 1 até o versículo 36, e agora, a partir do 37 até o versículo 57. Então, Gênesis 41, de 37 a 57. Inicialmente, de 37 a 52. Depois nós leremos o restante do texto bíblico. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Até aqui a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos voltar ao texto. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós já cantamos louvores a Ti, já lemos a Tua palavra, exaltamos o Teu nome. E este é o momento em que o Teu povo, todos nós aqui, escutamos a Tua voz por meio da Tua palavra. Por isso nós Te suplicamos, fala ao nosso coração, Deus. Aproveitamos este momento para interceder por aqueles irmãos que estão enfermos, não podem estar aqui em razão disso. Lembramos-nos do Sr. Lasse e da Dona Djanira, o Sr. Lasse enfermo, Dona Djanira cuidando dele. Também da Rosita, que não esteve bem pela manhã, pedimos que o Senhor a restabeleça. Também pela Carol, que está com uma sinusite muito forte, e o Diego está cuidando dela. Abençoa todos estes nossos irmãos e que eles retornem para a adoração em breve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As crianças que vão desenhar, Johanna, Estela, João, seus desenhos chiques, vocês vão desenhar alguém num restaurante com muita comida. Coloca toda a comida que você imaginar, toda a comida que você gostar. Porque aqui nós estamos falando de José, que guarda comida para o povo poder se alimentar. Essa é a lição que vocês vão aprender desse texto e perguntem aos pais de vocês depois. Meus irmãos, nós estamos aqui então em Gênesis capítulo 41, desde semana passada, falando sobre dias de poço, dias de glória. O que nós vemos neste texto é exatamente isso. Mas antes eu gostaria de falar com vocês a respeito de um conceito matemático chamado ponto de inflexão. Eu vou falar bem brevemente porque sou péssimo em matemática, mas esse conceito eu achei interessante. Ponto de inflexão. Para você entender esse conceito, se você não sabe ou não se lembra, imagine um gráfico que contém uma linha.
E o ponto de inflexão é exatamente o marco no gráfico em que a linha ou faz uma curva para baixo ou faz uma curva para cima. Esse é o ponto de inflexão, é essa marca em que algo vai mudar ou para baixo ou para cima. Resumidamente é isso. Mudando o que deve ser mudado, esse conceito matemático também se aplica de maneira filosófica na nossa vida. Se nós pararmos para pensar que no nosso cotidiano, na nossa história, existem vários pontos de inflexão. Todos nós temos alguns marcos na nossa vida que foram divisores de água, os nossos próprios pontos de inflexão. Falando da curva para cima, podemos citar casamento, nascimento de um filho, a mudança de cidade, estado e até mesmo o país, concluir uma graduação, um mestrado, um doutorado, ser aprovado em um concurso público ou no exame da entidade que rege a sua profissão. Todos esses são pontos ótimos e que mostram a curva indo para cima. São pontos de inflexão que levam a nossa vida para cima. Mas é verdade que nós também temos alguns pontos de inflexão que levam a nossa vida para baixo. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma demissão inesperada, diagnóstico de uma doença misteriosa, ou uma punhalada nas costas por parte de alguém amado. Todos esses são pontos de inflexão que fazem a curva ir para baixo. E a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos. E a verdade, meus irmãos, é que depois de momentos como estes que eu citei, a nossa vida não é a mesma, não será a mesma. Eu cito, por exemplo, a frase do filósofo Heráclito, que diz assim: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois a segunda vez o rio já não é o mesmo, e nem tampouco o homem. É muito interessante essa frase de Heráclito. E pensando nisso, nós podemos ver isso na vida de José. O José que foi jogado no poço por seus irmãos lá em Gênesis 37, não é o José que sai da masmorra em Gênesis 41. Com uma vida cheia de pontos de inflexão, nós estamos diante do momento áureo da vida de José. O momento em que a linha do gráfico da vida de José finalmente vai para cima de uma vez e não vai cair mais. Esse é o momento ápice da história de José, o momento em que tudo ficará bom para José. Por isso, meus irmãos, como nós falamos na semana passada, são dias de posto e dias de glória. E agora José começa a perceber esses dias de glória. Para recapitular o que a gente viu, do versículo 1 ao versículo 8, nós vimos que nos dias de luta, que os dias de luta nos servem para nos ensinar que o nosso Deus é o Senhor do tempo. Ao contrário do que José esperava, levaram-se ainda 2 anos para que ele fosse retirado da prisão após José ter conversado com aqueles homens. Nós vimos também que nos dias de luta, aprendemos que o nosso Deus é o Senhor das circunstâncias, que Deus decreta e age no tempo e no espaço e em indivíduos para realizar a sua vontade. E vimos também que o nosso Deus é o Senhor das respostas, uma vez que um coração perturbado como o de Faraó só podia se aquietar diante da voz do Senhor, que é quem tem todas as respostas. Isso é o que nós vimos na semana passada. Agora, a partir do versículo 37, nós vemos essa mudança na vida de José, uma mudança definitiva. E nós aprendemos que em dias de luta, nós aprendemos que o nosso Deus é o Senhor dos recomeços. Essa é a primeira lição. O nosso Deus é o Senhor dos recomeços. E veja o versículo 37, que a palavra de Deus diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Começou a reviravolta na vida de José. Começou a reviravolta na vida de José. José aqui sai da masmorra definitivamente, uma vez que ele estava contando os seus planos, o seu sonho, na verdade, e o seu conselho a Faraó, e Faraó se agrada disso. Então chegou o momento daquele que foi esquecido tornar a ser lembrado. A resposta do Senhor quanto ao sonho de Faraó e a esse conselho político-administrativo de José foi agradável a Faraó, mas também aos seus oficiais. E olha só que no versículo 38, Faraó diz o seguinte: olha, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Ou podemos entender também o Espírito dos deuses? Essa não é uma confissão de fé de Faraó. Faraó não virou crente aqui. Faraó não estava acreditando salvificamente no Deus de José, mas ele sabia que José não estava falando da parte dele. Ele sabia que tinha alguma coisa. É muito
parecido como Nabucodonosor fala a Daniel. É exatamente a mesma situação. E o que nós vemos, então, é que Faraó reconhece que José não falava a respeito dele próprio. E essa fala é muito importante, queridos irmãos, porque Faraó, eu já mencionei a vocês, era considerado uma divindade. Era Ra encarnado. A divindade mais alta do panteão egípcio. E o que essa divindade falsa está fazendo? Reconhecendo a divindade verdadeira, ainda que não salvificamente. Isso é muito interessante porque a fala de José leva a esse reconhecimento a partir do testemunho dele. O testemunho de José foi eficaz. Veja o versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Faraó reconhece a sabedoria de José era uma sabedoria divina. José mesmo havia dito no início da conversa que quem interpretava era Deus. Faraó percebe que essa interpretação é boa e verdadeira, e então ele diz: olha, foi Deus quem te revelou. Ele reconhece então que José não falou de si próprio. Percebam então, meus irmãos, que o testemunho de José foi muito eficaz. A postura de José então faz eco com aquele salmo que nós lemos, o Salmo 115, o versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A fala de José também ecoa com a fala de João, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Percebam, então, que José poderia, naquele momento ali, ápice da sua vida, dizer: pois é, Faraó, eu sei o que eu estou falando. Mas ele não faz isso. Ele aponta para Deus. Ele mostra que é o Senhor quem dá a resposta, que é o Senhor quem responde às inquietações de Faraó. Por essa razão, José tem uma postura que é extremamente didática a todos nós. Em momento algum, ele roga para si a capacidade de interpretação de sonhos. Ele nem mesmo se engrandece por ser escolhido por Deus para tais interpretações quando ninguém mais fora. É totalmente o oposto que a gente vê por aí. Pessoas que alegam ter capacidade de interpretar sonhos e colocam isso no cartaz. Fulano, capaz de descobrir CPF. Para mim, isso é estelionatário. Quem fica mexendo com o CPF do outro. Quem interpreta um sonho como esse e dá a determinada e a verdadeira interpretação é José, dentro de um fim específico, num tempo específico. E ele não roga para si isso. Ele não deseja ser reconhecido, mas ele quer fazer Deus conhecido. Nós temos então um José totalmente diferente, meus queridos irmãos. Nós temos muita mania de ler a Bíblia e ler a história de José de uma forma muito passional, devo dizer, porque tudo que acontece com ele é muito triste. Se você ler Gênesis 41 com essa postura e ler Gênesis 37, nós vamos ver personagens que são diferentes na vida de José. Ele não é mais aquele jovem sonhador, arrogante, cheio de si, que corria para contar para os seus irmãos e para o seu pai: vocês vão se dobrar diante de mim, tá? Essa é a postura de José em Gênesis 37. Ninguém disse para ele contar o sonho. O sonho é verdadeiro, mas não há nenhuma ordem para que ele contasse. Há um pregador muito bom chamado Steven Lawson, que diz que José agia na sua família como um pavão, que abria ali todas as suas penas com toda a sua beleza. E José, movido pela sua imaturidade, pela sua juventude, erra e peca dessa forma, debaixo também do pecado de seu pai, que ele tinha como favorito e causava ciúmes dos outros irmãos, e todas as consequências vêm e toda a história de José acontece. Por isso o que nós percebemos, meus irmãos, é que nós precisamos passar por alguns pontos de inflexão em que a nossa vida faz assim, para cima e para baixo, para então nós aprendemos que o nome que deve ser temido não é o nosso nome, é o nome do Senhor. Por isso, não são os títulos que nós podemos ter na nossa vida. Quantos zeros na nossa conta bancária? Os meus são vários zeros, somente zeros. Mas não interessa se você tem boas e grandes posses. O que realmente importa é se você exalta o nome do seu Senhor. Se as pessoas te veem e então o Senhor é feito conhecido a partir de você. Por isso, nesse recomeço que Deus dá a José, José age com extrema sabedoria e humildade. José tem uma postura extremamente humilde e piedosa.
mas vindo do alto, exaltando e honrando o nome do seu Senhor, diferente da impulsividade do José de anos atrás. E nós estamos falando aí de aproximadamente 20 anos, muito tempo que isso acontecera. Então, meus irmãos, cuidado, tomem muito cuidado com o desejo de fazer um nome grande. Os babelitas tentaram e foram dispersos. Faça o nome do seu Senhor ser conhecido por meio das suas boas ações, nas suas áreas de atuação. Você pode ser o melhor profissional do seu local de trabalho. E eu devo dizer que você precisa ser. Mas se as suas atitudes para ser o melhor profissional desonram ao teu Senhor, Deus não está sendo agradado e glorificado nisso. José serve a Potifar, serve ao carcereiro, serve ao faraó, mas acima de tudo José serve ao Senhor. E por isso engrandece o nome do seu Senhor e não o seu próprio nome. A postura de José nos faz lembrar de alguma outra pessoa que na história vem para servir como servo sofredor. E faz isso de maneira perfeita, sem impulsividade, sem arrogância, sem nenhuma história ruim por trás. Assim como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ensina: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois dele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a postura do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não roga para si o fato de ser Deus, mas se humilha, se esvazia e então vai ser obediente até a morte de cruz. Como é que você tem vivido? Você tem estado preocupado com o seu nome? Tem gente que tem muita preocupação com isso. De fazer um nome grande, de ter um nome bom, que as pessoas vejam. Nossa, como o fulano é capaz, como ele é bom. Todos nós somos tentados nisso. Todos nós, sem exceção. Desde a menoridade, desde quando crianças, nós somos tentados nisso. E nós precisamos lembrar que o nome que deve ser grande é o nome do Senhor. Versículo 40, versículo 41, chegou a hora de José. Veja só. Administrarás a minha casa. Exatamente aquilo que Potifar fizera. Literalmente o texto hebraico diz: eu te coloco sobre a minha casa. E a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ou seja, hora nenhuma. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Que coisa, não? Saiu da cadeia, justamente, se tornou então alguém que é autoridade. Não trago muitos exemplos a respeito disso, porque o exemplo parecido que nós temos é muito falso. Quem entendeu, entendeu. Versículo 42 nos diz o seguinte: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Olha que interessante, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para a história de José, o que nós vemos é que ele foi jogado num poço sem sua roupa, para que a sua roupa servisse de prova de que ele fora morto por um animal selvagem. Depois, quando ele está na casa de Potifar, a mulher o assedia e ele foge e ele fica novamente sem a sua roupa. E agora o que acontece? Ele ganha uma roupa. Ele não está perdendo roupa como já era costume na história dele, mas ele é vestido com linho fino. Recebe um anel que Faraó o entrega e um colar de ouro, daqueles bem grandões que a gente vê nos filmes de época que falam a respeito do Egito Antigo. Então, José recebe essa oportunidade do Senhor dos recomeços e tem um novo rumo em sua vida. No versículo 43, ainda no 43, o povo é dito ao povo: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. O povo se inclinando diante de José. José esperava que seus irmãos e seu pai se inclinassem diante dele. Não chegou ainda a hora, isso vai acontecer. Mas aqui José começa a perceber que os planos de Deus são totalmente diferentes daquilo que ele pensava e da forma como ele imaginava que as coisas aconteceriam. Agora veja o versículo 45. E José chamou
E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Esse nome de José é muito difícil de ser traduzido. Não se acha na literatura em geral uma interpretação em que seja a maioria dos estudiosos sejam unânimes. Mas assim, é o que interpreta sonhos, ou Deus fala e ele vive, alguma coisa nesse sentido. Mas o que importa é que essa mudança de nome traz algo de autoridade. Coloca José em um local muito sublime. E no versículo 46 nós temos aqui um marcador temporal. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Acredita-se que José tenha sido vendido pelos seus irmãos por volta de 17 anos. Então vamos lá, tem bastante tempo que ele já estava por ali. Quase mais de uma década que ele está fora de sua terra, vivendo vida sofrida, vida difícil, cheia de problemas. Passou um tempão na cadeia. E agora ele sai da cadeia e se torna alguém tão importante para o Egito. Versículo 47 ao versículo 49, meus irmãos, nós não iremos ler, mas o que nós percebemos é que José tem muita dedicação em seu trabalho e cumpre com aquilo que prometera. José simplesmente faz aquilo que deveria fazer, obedecendo a interpretação do sonho e seguindo o conselho que fora dado ao faraó. Mas uma coisa pode nos inquietar e nos preocupar. A partir do versículo 50. Veja só, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: não teria José se contaminado? Tem o nome mudado, perde seu nome hebreu. Casa-se com uma egípcia, filha de um sacerdote de uma das principais cidades do Egito antigo. O nome dessa mulher dele significa pertence à deusa Nati. E José, então, está casado com ela e não somente isso, tem filhos. Não teria ele se desviado? O versículo 51 e 52 nos respondem sobre isso. Vejam, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Como é que isso responde? José dá nomes hebraicos para os seus filhos. Ele não usa o nome egípcio e ele não traz essa cultura egípcia em cima de seus filhos, mas ele atribui ao Senhor, novamente, um feito, os filhos. Não basta atribuir as interpretações, mas agora ele fala também e coloca o nome de seus filhos fazendo referência a Deus. Novamente, José atribui ao Senhor a sua vitória e seus filhos recebem os nomes hebraicos cujos significados remontam ao Deus do seu bisavô, Abraão, do seu avô, Isaque, do seu pai, Jacó. Ele não abandonou a fé, ainda que em terra estranha. Aqui algumas aplicações, meus irmãos, para a nossa vida. Entre os primeiros sonhos relatados que José tivera e este momento que ele dá o nome aos filhos, muita coisa aconteceu. Se alguém contasse para o José, de 17 anos, que aos 30 essa seria a história dele, ele não ia acreditar. Para! Sério que meus irmãos vão fazer isso comigo? Como eles vão fazer isso tão bom? Por que eles fariam isso? Será que... E aí eu vou para casa desse cara e a mulher dele vai dar em cima de mim, vai acontecer isso, eu vou ficar na cadeia um tempão, virar chefe da prisão e depois eu vou... Não acreditaria. Certamente algo muito fantasioso. Você consegue perceber isso na sua vida? Se alguém chegasse para você a 10, 20, 30, aí eu vou começar a entregar a sua idade, 40 anos, te dissesse que você seria a pessoa que você é hoje, você acreditaria? As coisas que aconteceram na sua vida, aconteceram? Muita coisa acontece, queridos irmãos, e a nossa vida gira de uma forma, às vezes, muito fantástica. Às vezes, muito dolorosa, é verdade. E às vezes, muito boa. Eu acredito que você tenha passado por muitas coisas, mas uma coisa é certa. Se você está aqui hoje, disposto a servir ao Senhor, é porque, independente de tudo aquilo que você passou, todas aquelas coisas te empurraram para esse momento em que você serve ao Deus Todo-Poderoso.
Então olhe para a sua história e perceba a providência de Deus te guiando mesmo nos momentos ruins, mesmo nas suas atitudes indevidas, das quais você é totalmente responsável. Mas mesmo essas atitudes serviram para o cumprimento do propósito de Deus, para que você estivesse exatamente onde você está hoje, neste momento, ouvindo esta palavra. Isso é magnífico, porque nós percebemos que Deus tem uma história toda pintada, toda escrita, que nós não entendemos bem, mas que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Então talvez a sua história tenha melhorado por um lado, tenha piorado por outro, mas o mais importante é você saber quem esteve contigo ao longo desses anos. Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós percebemos na história de José, não é se ele foi traído por seus irmãos e agora virou um tipo de primeiro-ministro do Egito. Essa não é a parte interessante da história de José, por mais que nós sejamos tentados a achar. O mais importante é que o Senhor esteve com José tanto no poço quanto na corte. E essa é uma certeza que nós temos e podemos desfrutar. Que se você está num momento bom da sua vida, em que as coisas estão subindo, as coisas estão ficando legais, a sua família está tudo bem, está todo mundo legal, você está ganhando dinheiro, está sendo bem sucedido profissionalmente, Deus está com você. Mas se você está triste, abatido, cansado, machucado pela história da sua vida, com a família doente, ou você mesmo passando por enfermidade, dificuldades financeiras, aflições, dores, o Senhor está com você. É uma promessa que nós temos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O mais importante não é o que nós passamos, mas é com quem nós passamos. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo e podemos descansar mesmo em meio às aflições da vida. Uma outra aplicação é que o nosso Deus é o Senhor dos recomeços e nos dá oportunidades e muda as circunstâncias da nossa vida. Então, se você se sente estagnado, distante de Deus, com sua fé fria, saiba que o Senhor está de braços abertos para te receber. Se seu casamento não está lá, a melhor coisa. Vocês estão frios um com o outro, estão distantes. Oportunidade de recomeço. Se você não tem valorizado os seus pais, tem talvez sido o filho ou a filha que você deveria ser, eis uma oportunidade de recomeço, de se arrepender, de pedir perdão, de abraçar, de dizer que ama, de ligar. É uma oportunidade maravilhosa que o Senhor te dá, porque a gente não sabe quanto tempo nós teremos os nossos pais. Pais, se vocês têm falhado com os filhos de vocês, Deus ainda dá a oportunidade de recomeço para você pedir perdão, ser humilde e agir com muita misericórdia, colocando-se como um pai que é autoridade, uma mãe que é autoridade, mas que também é misericórdia, como o Senhor o é. Talvez o Senhor não vá mudar a sua realidade. Preste bastante atenção nisso. Talvez o Senhor não vá mudar a sua realidade, como ele fez de José, tirando do poço e colocando na corte. Mas se você estiver com o Senhor, certamente a forma como você enxerga a realidade vai mudar. Ainda que Deus não mude a sua realidade, se você estiver com Ele, a forma como você enxerga essa realidade mudará. Isso é uma certeza que a Escritura nos dá. Agora, meus irmãos, a partir do versículo 53, a última lição que nós vemos é que os dias de luta servem para nos ensinar que o nosso Deus é o Senhor da providência. A providência é o ato de Deus que nós estamos vendo costurando toda a história de José, se nós podemos dizer assim. Versículo 53 fala: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. A essa altura, certamente tinha gente pagando para ver se José estava certo. Porque dizer que vai ter comida com o Nilo daquele jeito, bonito, com a plantação acontecendo, ou seja, as coisas já estavam boas. Falar que vai ficar bom, não tem novidade nenhuma. Eu quero ver se vai ficar ruim. E é o que acontece. José agora entra na parte B de sua interpretação. E o versículo 54 diz: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predido, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Preste atenção nisso, havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Nós vimos o Senhor Deus mexer com a vida do copeiro e do padeiro, lançando José na prisão. Vimos o Senhor atuar na vida de Faraó, dando-lhe um sonho esquisitíssimo que só José poderia interpretar. E agora o Senhor faz vir fome
em todas as terras, exceto no Egito. Queridos irmãos, parece chocante o que eu vou dizer, mas nós temos que ter em mente que por meio da providência o Senhor traz tanto fartura como fome. Fartura e escassez. Deus traz fartura e escassez. A gente tem mania de olhar para a fartura e dizer que é de Deus, e a escassez olhar e dizer que é do diabo. Damos muito poder ao diabo, mas o que nós estamos vendo é que é o Senhor quem faz vir a fome. E o Senhor faz coisas dessa natureza para julgar a terra. Ele nos dá governantes maus, quando o seu povo, por exemplo, é idólatra, com algum governante que poderia ser bom. Ele nos dá juízes ruins, que julgam pela própria causa, que não respeitam qualquer tipo de legalidade, e tá tudo bem, ninguém vê nada. Nosso Deus traz seca, traz fome, tudo isso debaixo da sua providência. E nós temos um erro de achar que a providência de Deus está ligada somente àquilo que é agradável, e o que não é agradável não vem de Deus. Vejam bem as palavras da nossa confissão de fé de Westminster. Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. E mais, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Sabe o que isso aqui está dizendo? Deus faz o que quer. Às vezes, ele nos dá o pão e às vezes ele nos tira o pão. E nós precisamos reconhecer que isso faz parte da providência de Deus. Agora veja que no versículo 55, o povo tem fome. Começou a acabar a comida que eles já tinham guardado, as pessoas tinham guardado, não as que José tinha guardado. E eles procuram o faraó e dizem assim, faraó, estou com fome. E o faraó responde no versículo 55, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Nós vemos neste versículo que o Senhor da Providência usa José como a solução do problema. Percebam que Deus traz uma situação que ele mesmo resolve para que o seu nome seja engrandecido. Não entendemos bem como isso acontece, mas sabemos que é assim que acontece. E algo muito mais precioso nesse versículo, e eu não sei se você já percebeu isso, talvez você esteja pensando, mas é a fala de Faraó em relação a José, que também nos lembra um outro momento na Escritura. Lembram-se da aula de quarta, que nós precisamos entender onde é que está Cristo? Nós vemos com a fala de Faraó, lembrando-nos então de João 2,5, naquelas bodas de Caná da Galileia, quando acaba o vinho, e Maria diz aos serventes em relação a Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Nós vemos então José tipificando aquele que seria o Senhor que resolveria o problema da nossa fome e também da nossa sede. Por isso, o que nós aprendemos, meus irmãos, é que a providência de Deus é algo tão maravilhoso que não acontece numa esfera espiritual distante de nós, mas acontece dentro da nossa vida, em coisas que nós chamamos de detalhes, situações que nós chamamos de ordinárias. Por exemplo, a providência de Deus se manifesta no fato de você ter conseguido chegar aqui hoje. Quem garantia que você ia chegar aqui hoje? Quem garantiria? Que você acordaria bem, que você teria saúde e disposição, que tudo ocorreria bem com a sua família. A providência de Deus, que nos dá confiança de que nós chegaremos no nosso lar ao sairmos daqui. Por isso, a providência de Deus acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, de modo que o próprio Deus está diretamente envolvido. Deus não está distante de nós. Em cada momento da nossa vida, Ele está agindo, trazendo situações, circunstâncias, pessoas, tudo para que o seu nome seja engrandecido. Mas, acima de tudo, Jesus é quem resolve o problema da falta de vinho naquela festa, assim como como José resolver a questão da fome naqueles dias. Agora, olhe para a sua vida e perceba a providência de Deus. Veja como Ele tem cuidado de você e da sua família. Se você está triste, pensa nisso. Mesmo nessas dificuldades, nessas dores, nessas aflições, você percebe que Deus tem cuidado de você. Se você está feliz, saiba que tudo isso veio da mão do Senhor também. Por mais que fossem... Agora, uma coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que esse povo estava com fome. E por mais que José tenha juntado comida, que era mais do que contar os grãos de areia, todos concordam que essa comida acabaria. Não é verdade?
não era infinita. Os economistas chamam isso de princípio da escassez, que quer dizer que o normal é que os recursos se esgotem. Então, certamente, aquilo que José juntou atendeu o tempo necessário e cumpriu com o seu propósito. Mas nós concordamos que a comida não era infinita, certo? Veja o versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Todas as nações iam até José para serem, então, alimentados. E eu parto para a conclusão pensando justamente nisso. Como que esse alimento de José, que embora resolvesse temporariamente a fome de todas as nações, não era suficiente para matar a fome eternamente. Todas as nações iam até o Egito para serem saciadas. Temporariamente foram saciadas. Mas tem um outro momento na Escritura também, em que se fala sobre as nações indo a um outro lugar. Texto que nós lemos, Apocalipse 7:9, nos conta de todas as nações diante de uma fonte inesgotável. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Um dia, queridos irmãos, todos os famintos e sedentos estarão diante daquele que acaba com toda a nossa fome, com toda a nossa sede. Todas as nações, crentes de todas as nações, de todos os povos, estarão diante daquele que é a fonte inesgotável, e nós estaremos lá, como eu falei no início do culto de hoje, nós estaremos lá diante do Senhor, sem escassez, somente fartura. Hoje nós já somos alimentados, é verdade, mas não somos alimentados ainda plenamente como seremos naquele último dia. Olhando para esse texto aqui, fazendo aquela outra pergunta da aula de quarta, quem somos nós? Quem sou eu nessa história? Nós não somos José. Nós somos o povo que tem fome. Nós somos aqueles que estão sedentos, que precisam ser alimentados, indo até o nosso Senhor. Por isso, saiba, queridos irmãos, que no dia de poço, o Senhor está te preparando para o dia de glória. Se você está nessa situação, saiba, isso é uma preparação para que um dia você desfrute dos dias de glória. O ponto de inflexão da sua vida pode até indicar uma curva para cima ou para baixo, mas uma coisa é certa, e nós aprendemos com o texto que nós lemos. O Senhor é quem traça cada linha do gráfico da nossa vida, seja para baixo, seja para cima. O importante é nós sabermos que Ele está conosco em cada um destes momentos. Que Ele nos ajude. Amém.